Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal com o quadro Papo Jovem da Fiel. E, rapaziada, eu vim, né, como falei, prometido para vocês, eu vim falar um pouco mais do jogo de ontem, sobre esse balanço do Brasil da Copa. E rapaziada, não vai mudar muito das minhas palavras de ontem, quem viu o vídeo sabe que eu disse. A única coisa que vai me colocar um pouco mais é que o Brasil não foi decisivo realmente quando ele precisava ser decisivo. E o Brasil deu muita bola ali para a Noruega, entendeu? Deixou a Noruega armar a Puca e conseguiram. Então assim, não muda nada. Eu acho que o pessoal tá criticando muito a pessoa Neymar. Tem gente que eu falo, gente, a gente não pode, como nação, como qualquer coisa, a gente não pode misturar religião política com algo que você faça, entendeu? Então, assim, tem muita gente falando que o Neymar é um idiota, que ele é um lixo. Gente, infelizmente pessoas desse tipo, que tem esse tipo de pensamento, ofendendo a pessoa, eu acho que a pessoa tá descendo muito nível, entendeu? Cara, a gente pode falar que o Neymar é caicai, que se machuca. Cara, isso é o profissional dele. Eu me coloco, sempre critiquei ele nisso, mas eu não posso me rebaixar ao nível de chamar o cara de um otário, de lixo, porque eu não conheço como é a vida pessoal dele. A gente sabe alguma coisa ou outra que parece na mídia, mas a gente não sabe o que ele faz fora, por trás das câmeras. Às vezes ele pode ser uma pessoa magnífica, ele tem as ONGs dele, pode ajudar pessoas que ele não prefere não mostrar. Então a gente não pode ofender a pessoa, entendeu? Claro, a gente pode pôr a responsabilidade dele, porque que ele fez aquela cena ali do pênalti. Eu acho que foi muito infantil da parte dele, isso sim. Mas a gente, como nação, a gente não pode ficar confundindo essas coisas. Eu acho que religião é religião, política é política, tem que ser sim debatido, cada um tem a sua ideia. Vivemos numa democracia até o certo presente momento, mas a gente não pode confundir essas coisas. Então a gente se despede, né, do Neymar. Eu acho que quais foram os frutos dele? Eu acho que os frutos dele foi somente a Olimpíada, entendeu? Ele teve o azar ali de 2014 do Zuliga, teve o azar ali da Croácia. Então, assim, hoje o Neymar ele sai meio que na porta do fundo, entendeu? Eu acho que ele precisava ter conquistado alguma coisa ali. Mas assim, agradecemos pela responsabilidade. Agora a gente não vai saber quem que vai ser o nosso 10, entendeu? É uma vaga que está se deixando. E o que a gente tem que aprender com isso, gente? A gente tem que começar um ciclo constante. Vão manter o treinador? Mantém o treinador até a próxima Copa. Tem contrato com ele até 2030 mesmo, entendeu? Então assim, vamos ver como que vai ser. Vai ter a Copa América ainda, entendeu? Vai ter vários amistosos, vai ter as eliminatórias. Então a gente tem que ver qual vai ser o perfil de seleção que ele vai colocar pra gente. Então a gente tem que aguardar, o tempo vai dizer, gente. O tempo vai fechar essa ferida nossa de novo, entendeu? E vai nós de novo acreditar o Hexa vem, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que se contentar agora. Sabe quando a gente tem que tomar essas lições? Eu falo, o Brasil não fez uma boa Copa porque não fez um bom ciclo, entendeu? Passaram praticamente 3 treinadores e infelizmente foi isso, gente. E essa Copa nossa, entendeu? Acho que dentre todas as Copas que eu assisti desde 2002, eu acho que essa de 2026 foi a pior Copa que o Brasil fez. A do 7-1 não foi. O do 7-1 foi um caso muito esporádico, você entendeu? Mas eu acho que essa foi a pior que o Brasil fez.
entendeu? Que só jogou contra times bem pequenos, entendeu? Jogou bem, mas quando precisou mostrar realmente a sua força para times médios, para seleções médias, o Brasil, infelizmente, ele não soube mostrar. Então, relação Copa do Mundo, hoje eu encerro, né, com a metade com o Papo Jovem da Fiel, é um balanço que eu estou fazendo. Vamos aguardar agora 2030, aí, o que vai ser. Eu quero dar um recado a toda a torcida brasileira, você palmeirense, santista, corintiano, que eu falo isso para todas as torcidas. Eu gosto dessa ligação comigo, não é papo só de Corinthians, mas eu gosto que outros clubes venham, outros torcedores venham. E eu espero que a próxima Copa, nós, torcedores, não possamos repetir os erros que a gente fez. É viver jogo após jogo. Não é gritar que a gente vai eliminar sem quem, tirar uma onda. Eu sei que a onda do meme é legal, a parte da zoeira é bacana. Mas a gente precisa tomar como lição não ficar focado só nisso. A gente tem uma tradição ainda. Na verdade, a gente perdeu essa tradição de futebol, gente. Infelizmente, o Brasil, ele se defasou para o futebol. Se defasou. Hoje as seleções que ninguém dava nada, hoje são seleções que estão dando trabalho. Gente, eu falo Bélgica, Croácia, entendeu? Por mais que são ainda seleções que ainda não ganharam o Mundial, mas só que estão dando problema. Estão dando trabalho para essas seleções grandes. Assim foi a Espanha, assim está se construindo Portugal. Vocês entenderam? A França está voltando ao protagonismo, a Inglaterra está voltando ao protagonismo. Holanda sempre deu trabalho, mas também nunca conseguiu nada, porque foi sempre soberba. Então, gente, a próxima Copa que a gente possa entrar humildes. Temos 5 estrelas no peito, somos o maior campeão, participando de todas as Copas. Mas eu sempre falei, as estrelas não entram em campo. Então a gente tem que viver o momento agora. Beleza? Então a torcida, claro, fez uma linda festa lá nos Estados Unidos. Eu acho que mostrou um pouco da cultura nossa como torcedor. É bacana, é legal. Mas, gente, quando eu comecei a ver os memes, como eu falei antes no vídeo e repito, eu falei, cara, isso vai dar uma bosta se a Noruega passar, velho. Vai dar uma merda, cara, porque daí, ó o cara. Então, hoje eu encerro, foi muito bom cobrir o Brasil, acho que foi uma experiência boa, legal pra mim. Né, enganjou mais, imagine se eu não falasse de Brasil, eu estaria voltando a falar de Corinthians quase agora, porque teve pouco assunto. Nem assunto tem muito do Corinthians, tem uma notícia ou outra que a gente vai estar comentando. Beleza, pessoal? Então, sobre seleção, acaba aqui. Muito obrigado, Seleção Brasileira. Muito obrigado, Neymar. Eu acho que você tem um legado, sim, para a seleção. Você é muito importante, você foi muito importante. A sua falta nessa eliminatória foi grande. Eu acho que se você tivesse sempre presente, acho que a gente teria se classificado melhor, que o peso de você não ter você ali vai ser grande, está sendo grande. Então, obrigado por tudo. Pessoal, sobre Corinthians agora, não tem muito o que dizer, só uma perspectiva. O Corinthians está fazendo seus treinamentos. O que esperar do Corinthians agora para esse segundo semestre? Pessoal, sobreviver. Essa é a palavra. Até onde vamos sobreviver nos campeonatos? Porque, pessoal, vamos lá. Lembra que eu falei, Libertadores? Eu não sei se o Corinthians passa das oitavas. Não sei. Se passar ali das oitavas, morre nas quartas. Vamos viver. Teve um colega meu de serviço que até falou assim, eu quero assistir o jogo lá em Montevidéu, que não sei o quê. Calma, Calabresa. Calma, ó. Lembra aquilo que eu te falei. Calma e calma e calma. Viver o momento. O nosso time não vive o momento. Na Copa do Brasil, eu acho que ainda umas quartas de final chega, dependendo como vai ser os sorteios.
né, de quem ele for pegar na semi ou nas quartas, um desses dois. E, rapaziada, e o Corinthians, né, eu tava acompanhando aqui no GE, né, pra eu fazer o esboço do meu vídeo. E assim, o Corinthians não tá tendo muita notícia. Aí a notícia que entra é sobre a política. Gente, eu não vou comentar sobre política interna do clube, assim, a fundo do jeito que eu quero comentar. Por quê? Porque assim, se eu for começar a falar o sincerão, cara, eu tenho medo que venha a retaliação. Então assim, o presidente do conselho voltou. Parece que quando ele estava fora estava melhor do que está agora. Entendeu? E você sabe de quem eu estou falando. Nem precisa ninguém saber. Então, gente, o que eu acho da diretoria? Tem que sair todo mundo. Todo mundo. Eu acho que a torcida, a Gaviões, toda a torcida corintiana tem que fazer uma mobilização do caramba para derrubar conselheiro por conselheiro. Refazer esse conselho. Porque está sendo um câncer. Está sendo muito mal pro clube. Entendeu? Então, eu acho que a gente não tá ali no dia a dia, eu não tô ali no dia a dia, mas, cara, eu acho que eles são um câncer ali. Né? Eu acho que eles não pensam no clube. Acho não, tenho certeza. Porque se pensasse, a gente não estaria nessa situação. E, assim, do Memphis ainda não saiu, chegou nada. Minha opinião ainda é a mesma. Não quero ele mais ali, porque eu acho que como já passou a Copa, não ganhou nada com nada. Acho que ele precisa respirar novos ares, sair desse ambiente, entendeu? Senão vai desgastar mais ele ainda. Então assim, pessoal, eu tô nessa perspectiva de melhora. Claro, eu quero o meu time campeão de tudo esse ano. O pessoal fala assim, você não é isso, você não é aquilo. Gente, eu sou muito realista. Eu prefiro viver na bolha do realismo que eu vivo. Não no mundo fantástico de Bob. Vocês entenderam? Então, é isso, pessoal. O Corinthians está voltando aos seus treinamentos. Espero que o Diniz arrume essa casa. Precisa muito arrumar esse ataque, essa zaga, essa volância. Tem que arrumar tudo desse clube. Eu espero que chegue longe nas Copas, ganhe alguma coisa, entendeu? Mas assim, se não for, eu já estou esperando isso, entendeu? Se contentando com isso. O brasileiro ainda a gente não tá aquelas coisas ainda, estamos ali, vai e não vai, né? E outra notícia que eu vim do Corinthians, qual que é a notícia? Dia 5 tá chegando, o Corinthians ainda tem pendência. O pessoal gosta de informar disso. Você sabe aquele velho ditado que diz que quando você faz uma benfeitoria, ninguém comenta nada. Ninguém comenta. Mas quando acontece qualquer coisa ruim, todo mundo comenta e vira notícia. E o que você fala nos meus vídeos? Quando o Corinthians deve qualquer coisa, tá ali, as primeiras notícias. Infelizmente é ruim a gente falar isso, mas é a realidade do clube, eu não posso esconder isso. Entendeu, pessoal? Então, sobre o Corinthians é essa, espero que volte bem, possa ir longe das Copas, mas eu não estou esperando muita coisa, porque pode vir mudanças aí, a gente não sabe como os outros times vão estar nesse meio tempo, principalmente o nosso maior rival, que a maioria dos jogadores estavam na Copa, então eles vão estar um pouco mais desgastados. Então vai ser isso, esse segundo semestre, vamos ver até onde a gente chega, vamos ser realistas, entendeu? E pessoal, eu agradeço muito vocês pelo carinho, pelo like, compartilha, gente, sempre compartilha, dá o like aí, que é muito importante pra mim, entendeu? Pra gente estar crescendo, pra gente ter novos conteúdos, pra eu dar melhorias pro canal também, que eu sei que não é fácil, a plataforma é difícil, mas eu sei, pessoal, que eu vou conseguir, eu vou estar ali. Beleza, pessoal? Eu acho que de Corinthians é isso, vamos esperar aos poucos chegar a notícia aqui ou ali, vou sempre estar atualizando alguma coisa ou outra. E é isso, pessoal, beleza? Um forte abraço pra vocês, tamo junto, é nóis, vai Corinthians!